Em tudo aquilo que Deus vai fazer, de fato, sem nunca ter a pretensão de achar que somos os únicos nem os melhores, a gente quer cooperar com Deus e fazer bem a nossa parte. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que Sandy e Leslie não são apenas dois aventureiros que apareceram do nada, né? Nós os acompanhamos há quase 30 anos. Tive o privilégio de ver os dois converter. Quando ele disse que me deu trabalho, você não tem ideia, né, do que ele está falando, mas foi muito trabalho mesmo. Mas é algo prazeroso de ver ao longo dos anos com, né, o discipulado, a resposta ao treinamento, o trabalho, tudo aquilo que eles se tornaram. Eles não vieram para cá porque não deram certo lá, né? No momento que nós enviamos, eles lideravam a maior rede de células da nossa igreja, estavam vivendo o melhor momento ministerial, não havia nenhuma razão para desistir de nada daquilo e começar de novo, a não ser por causa de um chamado de Deus, né? Não vieram sozinhos, nem no sentido de estar desacompanhados, nem em relação a nós como pastores e nem em relação à estrutura, né, que representa. Embora o reino de Deus, em essência, seja aquilo que Jesus, em João 15, quando fala de uma videira, a gente possa avaliar como sendo um organismo, Jesus escolheu como exemplo, né, uma árvore que depende também de uma estrutura. E para nós a igreja é tanto organismo quanto organização. A gente precisa entender essas duas dinâmicas e que elas se complementam e não convergem. E nós cremos que isso tudo irá funcionar muito bem, não só em Braga, mas que irá se multiplicar para a glória de Deus, né? E eu quero fazer um apelo, que é o jeito mais bonito que dizer só que é uma diretriz imposta, né? Então agora uma palavra aos da casa, não aos visitantes. Não se tornem um gueto de brasileiros, né? Deus tem trazido cada um de vocês aqui para servir uma nação que tem uma história, uma língua semelhante, uma cultura, né, que reproduzimos muita coisa lá, mas muitas outras diferentes, e quem tem que se adaptar somos nós, né? Não por uma questão de terreno ou jurisdição, por uma questão de coração, de estratégia, de serviço. Aliás, essa sempre deveria ser a nossa visão, né? Não vamos começar um terceiro culto apenas porque está apertado para quem já está na igreja, mas porque queremos alcançar mais pessoas. E às vezes sempre tem aquele tipo de gente que nessa hora quer defender o melhor horário. Vocês são os mais crentes, os mais maduros, deveriam pegar o pior horário e deixar o melhor para quem está chegando, né? Então são perspectivas simples que de vez em quando a gente precisa lembrar, né? E eu quero encorajá-los. Eu ouvi durante muito tempo alguns brasileiros dizerem que os portugueses não estão abertos ao Evangelho. Não é verdade. Eu faço coro com outros pastores amigos portugueses. Às vezes eles estão fechados ao jeito que nós comunicamos. Mas existe uma fome, existe uma sede, né? Há um movimento de Deus sobre a nação de Portugal e há um vento soprando em especial aqui na direção de todo o norte. E me ouça com atenção, vocês vão ver Deus fazer coisas extraordinárias. Mas eu quero pedir a vocês, enquanto igreja, que a gente possa ter aquele coração de dizer, estamos aqui para servir uma nação, né? Não apenas brasileiros se associam por causa do estilo, da comida, mas uma nação. Então tenham sempre isso em conta, né? Coloquem sempre isso no coração, orem a Deus o tempo todo pedindo, Senhor, nos dê a capacidade de entender como conectar, como fazer diferença na vida dos que precisam ser alcançados aqui. Você recebe esse encorajamento? Então, abra a sua Bíblia, por favor, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Enquanto você localiza o texto, antes de ler, eu gosto sempre de apresentar a minha família antes de ministrar. Kelly, minha esposa, acabou de falar. Nessa semana agora, nós vamos completar 28 anos de casados. Deus nos deu 2 filhos preciosos. Essa foto é de dezembro do ano passado, né? À direita de vocês temos o Israel, que é o nosso primogênito. Ao lado dele, né, Priscila, nossa nora. A gente fala nora para identificar, mas entrou na família, virou filha. Ao meio temos a Alissa, nossa caçula, no dia do casamento dela, com Caleb, que é o membro mais novo da família, né? Do lado de cá, eu e Kelly. Kelly está segurando Eila Maria, nossa primeira netinha, que agora em setembro fez 3 anos. E no colo do Israel, meu filho, está Finés John, nosso netinho que fez 1 ano de idade. Alguém disse esses dias que depois que os netos chegam, a gente não enxerga mais ninguém. Eu falei, isso não é verdade. Está toda a família aí. Mas a próxima foto é como eu enxergo a primeira.
De fato, parece que a gente não vê mais nada depois que ele chega. Às vezes a gente liga já com chamada de vídeo, depois de uns 10, 15 minutos falando com os netos, a gente lembra de perguntar para os pais, vocês estão bem? Não tem como mostrar uma foto da igreja, porque a igreja não é o prédio, são as pessoas, mas essa é a foto de um dos nossos 4 cultos de domingo em Curitiba, né? E eu estou mostrando isso porque eu quero que vocês acreditem que isso não é a realidade só do Brasil, isso em breve será uma realidade da igreja em Portugal, por toda parte, em todo lugar, né? Se você não consegue ter fé para isso, pegue uma carona na minha fé e vamos crer junto. Eu tentei ficar bem arrumado aqui, mas está esquentando, então vou voltar ao normal. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Não trouxe livros, para quem está perguntando. Em breve teremos material disponível, mas eu quero dizer que, a partir de agora, um mês e pouquinho, lá no nosso site, orvalho.com, começamos a atender e remeter livros para atender os pedidos internacionais. Ou seja, você pode comprar daqui pagando em real, ganhando no câmbio, né? O frete, por outro lado, compensa, porque é internacional, mas vocês podem se unir e fazer isso juntos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Eu vou pedir uma gentileza que você, por favor, repita essa declaração de exaltação a Deus comigo, ou depois de mim. Pode ser? Então diga assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Bom, nessa declaração de exaltação a Deus, o apóstolo Paulo, que fala não de si, mas escreve pelo Espírito de Deus, ele alista aqui alguns adjetivos. Deus é chamado de Rei eterno, ele é classificado como imortal, reconhecido como Deus único, mas antes de endereçar a ele honra e glória para todo sempre, Paulo o chama de o Deus invisível. Essa palavra aqui traduzida invisível, no original grego, de acordo com os léxicos, é auratos. Essa palavra significa despercebido, o que não pode ser visto, traduzido na grande maioria das versões, não só no português, né, mas na maioria das línguas, como invisível. Esse adjetivo, mais do que uma característica apresentada pelo próprio Deus, ele, na verdade, carrega uma revelação a respeito de Deus. E o tema da minha mensagem hoje é o Deus invisível. No final, eu quero dizer por que exatamente nós vamos falar sobre isso num dia de celebração como hoje. Mas por hora eu quero chamar a sua atenção de que o reconhecimento de um Deus invisível, ele é apresentado de maneira recorrente na palavra de Deus, nas Escrituras. E quando existe recorrência, repetição, o assunto normalmente ele sai da categoria informação para o nível ênfase. Isso deveria chamar a nossa atenção. Em João, no capítulo 1, no verso 18, a Escritura diz: ninguém jamais viu Deus. Em João, no capítulo 5, no verso 37, Jesus diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Em Colossenses 1,15, Paulo, referindo-se a Cristo, diz: ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Timóteo 6,16, Paulo diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E finalmente, o apóstolo João, discípulo amado, em 1 João 4,12, diz: nunca ninguém viu a Deus. Estou citando vários versículos para que a gente perceba, né, que o assunto ele sai da categoria que poderia ser classificado meramente como informação e vai para o nível de ênfase, como falamos. A pergunta é: qual a razão de Deus escolher, porque isso é decisão dele na sua revelação, qual a razão de Deus escolher manter-se invisível aos nossos olhos? É lógico que nem todo tipo de questionamento encontra necessariamente resposta, porque a Bíblia fala a respeito de duas coisas. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Então a Bíblia está dizendo que tem tanto coisa revelada como oculta.
As ocultas, Deus decidiu não comentar, né? E Ele simplesmente guardou para si. As reveladas, Ele quis que nós soubéssemos. Nem todo questionamento levará a mim, a você, necessariamente, a respostas agora. Mas há muito questionamento que eu e você podemos fazer e que a própria palavra de Deus, ela responde. E ao longo dos anos, essa característica de um Deus invisível, que nunca foi visto, que não pode ser visto, ela começou a despertar a minha atenção, a ponto de eu não só questionar, mas começar a investigar a palavra de Deus. Por que não ser visto? Porque Deus escolheu revelar-se, né, como o Deus que se mantém invisível aos nossos olhos. Estudando as Escrituras, encontrei pelo menos 3 motivos, bons motivos, razoáveis, justificáveis, para que Deus permaneça invisível aos nossos olhos. O primeiro deles eu classificaria como a questão da fé. Em Abacuque, capítulo 2, verso 4, a Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. Isso se torna um fundamento da doutrina neotestamentária. Você vai ver Paulo mencionando isso aos Romanos e aos Gálatas, a Epístola aos Hebreus, repetindo esse texto de Abacuque. E se toda a nossa relação é baseada com fé, resta-nos só simplificar. Qual é a definição bíblica de fé? Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção de coisas que não se veem. Ele começa sendo a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. E 2 Coríntios 5:7, Paulo diz: visto que andamos por fé e não por vista. Então a fé não se baseia na visão, ela justamente é o oposto, é a convicção do que não se vê. E se todo o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé, o justo vive da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, faz todo sentido para mim que Deus decida que nenhum de nós precisasse vê-lo. Afinal de contas, se fosse diferente, não seria fé. Um segundo motivo, eu o classificaria como a questão da idolatria, ou seja, o risco potencial, a inclinação do ser humano a querer produzir e fabricar para si imagens. Em Êxodo, no capítulo 19 e 20, a Bíblia mostra que para aquela geração que sai do Egito, rumo à terra prometida, tão logo saíram do Egito, e eles param na cordilheira do Sinai, uma cadeia de montanhas, especificamente, Deus se manifesta no monte Horebe, e a Bíblia diz que a glória de Deus desce e envolve um monte. Algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que uma nuvem escura envolveu o monte, houve fogo, houve som de trombeta, houve relâmpagos, houve trovões. A manifestação da glória foi tão intensa que os israelitas ficam apavorados e vão dizer a Moisés: olha, que Deus fale contigo. Nós não damos conta de ouvi-lo e estamos com medo de morrer. Então que Deus fale com você e você que conta para a gente. Lá na frente, no livro de Deuteronômio, Deuteronômio é o 5º livro do chamado Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, cuja autoria são atribuídas a Moisés. Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Ali Moisés não só vai repetir os mandamentos mais importantes que Deus deu, mas ele apresenta uma espécie de highlights, os melhores e piores momentos da história de Israel. Em Deuteronômio 4, Moisés vai fazer menção do que aconteceu lá em Êxodo 19 e 20, dessa manifestação gloriosa de Deus no Sinai, mas ele traz agora a versão enxuta, resumida e com um destaque. Deuteronômio 4:12 diz o seguinte: então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, vocês ouviram o som das palavras dele, vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Essa é a observação feita no verso 12. De 15 a 18 nós lemos: tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Depois, nos versos 23 e 24 de Deuteronômio 4, ele diz: tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu, porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Na verdade, essa ordenança de não fazer imagem de escultura, não se curvar diante delas, não as adorar, seria incorporado ao decálogo, os 10 mandamentos. E se tornaria um dos principais fundamentos
no quesito obediência que eles deveriam dar a Deus. E Deus, obviamente, está dizendo por meio de Moisés, eu não queria dar motivo, munição, material, para que vocês tentassem reproduzir imagens, né, ídolos. E temos também um terceiro motivo. Eu chamaria de a questão da limitação humana. Significa o quê? Nossa própria impossibilidade de suportar a revelação de Deus. Na introdução, eu mencionei entre vários textos, 1 Timóteo 6,16, onde Paulo refere-se a Deus que possui não só imortalidade, mas ele diz que habita em luz inacessível. E ele diz, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós não podemos suportar o nível de glória, o brilho da manifestação da presença de Deus na sua forma plena. Isso também fica fácil de perceber quando em Êxodo, no capítulo 33, Moisés faz a Deus um pedido ousado, abusado, a gente diria, usando a linguagem dos nordestinos, né? Ele diz para Deus, eu quero ver sua glória. E a resposta de Deus é muito importante, dentro do contexto que estamos aqui avaliando. O que é que Deus diz? Êxodo 33, de 20 a 23. E acrescentou, é Deus falando, você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Ou seja, aqui Deus está dizendo que Ele escolheu ser o Deus invisível, não por ausência de forma, mas Ele diz, vocês não podem contemplar minha forma e sobreviver. Então Deus diz para Moisés, eu vou atender o seu pedido, sem dar exatamente o que você não sabe que está pedindo. Porque se você vê tudo que quer ver, você não pode suportar. Então Deus diz, eu vou dosar a manifestação da minha glória, eu vou trazê-la num nível limitado, eu vou cobrir você na frente da rocha quando eu passar, te escondo com a mão, e depois eu te deixo dar uma espiadinha nas minhas costas. Você não pode ver o meu rosto, você não pode ver a minha face. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu até deixo você me ver, mas não na sua forma plena. É esse entendimento que explica não só um terceiro motivo, que é a limitação humana, a impossibilidade de suportar a revelação plena de Deus, mas é esse terceiro argumento que nos ajuda a resolver uma aparente contradição. Digo aparente porque a Bíblia nunca, jamais se contradiz. Ela é perfeitamente harmônica na sua revelação. Eu digo para as pessoas, quando você estiver diante de qualquer aparente contradição, o que vocês têm é só um desafio de interpretação. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu citei vários textos no início da mensagem, falando de pessoas que nunca viram a Deus. Mas se você ler um pouquinho de Bíblia, você vai dizer, mas tem relatos de gente que viu Deus. E eu quero te dar alguns desses relatos. Êxodo 24, 9 e 10. Moisés, Arão, Nadab, Abiú, são filhos de Arão, e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Aqui o texto está dizendo, viram a Deus. Você vai encontrar no livro de Juízes, primeiro no capítulo 6 e depois no capítulo 13, a menção de que primeiro Gideão, depois Manoá e a sua esposa, os pais de Sansão, para quem apareceu o anjo do Senhor. Quando você estiver lendo a Bíblia e tiver essa manifestação, artigo definido, o anjo, diferente do artigo indefinido, um é um qualquer. Quando aparece o anjo, aliás, a maioria das traduções, quando tem o artigo definido o, a palavra anjo vem com A maiúsculo. Por quê? Porque sempre que você encontra essa definição, o que você tem ali, nós classificamos na teologia como teofania, é uma aparição do próprio Deus. Então você vai perceber nesses textos que há declarações feitas pelo anjo do Senhor, que nenhum outro anjo poderia fazer. Né? Deus chamando para si, falando, né? E usando o nome de Deus, atividades de Deus, declarações que só Deus poderia fazer e comportamentos que não caberia a nenhum outro anjo. Por exemplo, no final de Apocalipse, João diz que diante das revelações que ele recebeu, ele se prostrou diante do anjo, vou adorar. O anjo diz, não faça isso, fica de pé, adora a Deus. O que o anjo está dizendo, eu não posso receber adoração.
Mas há vários textos, quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, onde as pessoas se curvaram, adoraram, e ele recebeu o culto. Então é fácil de perceber que em momentos como esse, a Bíblia está falando de aparições de Deus. Mas se a Bíblia está dizendo que ninguém viu a Deus, por que é que depois ela está dizendo de gente que viu Deus? Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O próprio Moisés, que está pedindo a Deus, Êxodo 33, eu quero ver só a glória, ele já tinha tido a experiência de Êxodo 24. E ele já tinha tido a experiência de Êxodo 3 e 4, da revelação de Deus na sarça, onde a Bíblia diz que o anjo do Senhor lhe apareceu. Isso nos faz entender o quê? Que até o próprio Moisés, mesmo com as experiências que teve, ele estava dizendo, eu tenho certeza que eu não vi tudo que pode ser visto. Ou seja, quando a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, ninguém o viu na sua plena revelação. Mas quando a Bíblia fala de pessoas que viram, Deus está dizendo, eu dosei algo suportável, que não deixa de se tratar de mim em identidade, mas o que você viu não te dá o direito de dizer que realmente tenha visto quem eu sou. Dá para entender a diferença? Agora, se eu e você não podemos suportar a manifestação da glória de Deus, em 1 Coríntios 15, a Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que não? Porque a Bíblia diz que o que é mortal não pode adentrar aquilo que é imortal, e o que é corruptível não pode adentrar o lugar de incorruptibilidade. Mas a Bíblia diz que por ocasião da vinda de Jesus, nós vamos experimentar o ápice da redenção. Os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados. A Bíblia diz, nossos corpos serão transformados. E a Bíblia nos deixa muito claro, em 1 Coríntios, no capítulo 13, que hoje nós conhecemos em parte. Mas a Bíblia diz, quando vier o que é perfeito, nós conheceremos plenamente, como também somos conhecidos. Como somos conhecidos? De forma plena, irrestrita, diante de um Deus onisciente que conhece tudo, não há nada de nós que Ele não sabe. Mas hoje, a Bíblia diz, nosso conhecimento é em parte, ou seja, nem a revelação de Deus para nós é plena. Mas a Bíblia diz, quando vier o que é perfeito, quando toda a obra da redenção for consumada, então eu e você o conheceremos plenamente. Poderemos adentrar a luz que até então é inacessível, mas não será eternamente inacessível. Nós o poderemos ver face a face, sem ser desintegrados pela manifestação da sua glória. Eu não sei você, mas eu fico empolgadíssimo com esse dia. Mas apesar de toda a esperança desse dia glorioso, de vê-lo na sua forma plena, pense em alguém que está cheio de paciência, que não quer antecipar esse momento, porque sabe que não pode suportar a revelação daquela glória. Então, quando você junta as peças do quebra-cabeça, é evidente que a razão pela qual Deus não quis ser visto envolve tanto a questão da fé, a convicção do que não se vê, a nossa inclinação a cometer o pecado da idolatria, que Ele não queria que ninguém cometesse, então Ele diz, não vou dar imagem nenhuma que inspire nenhum de vocês a fazer o que eu não quero. Em terceiro e último lugar, eu acho que mesmo Deus falasse, olha, não depende da fé, não tem problema de idolatria, Ele está dizendo, vocês não dão conta de suportar a manifestação da minha glória. Estudando a Bíblia ao longo dos anos, essas três respostas para mim eram satisfatórias. Eu dizia no meu coração, Deus, mesmo se eu não entendesse tudo, já não há por que te questionar, o Senhor é o Deus perfeito, sábio. Mas recentemente, num período de oração e jejum, buscando a Deus, estudando a palavra de Deus com muito zelo, o Espírito Santo falou ao meu coração e diz, você não enxergou o quadro completo. Eu falei, como é que é? Ele falou, a respeito do Deus invisível. Eu falei, tem a questão da fé, tem a questão da idolatria, e que a gente não pode suportar. Eu acho que isso aqui fecha todos os ângulos. Ele diz, tem algo que você não viu. Eu não sei se eu classificaria isso como uma quarta coisa, ou como um desdobramento de uma das três. Mas o Senhor me chamou para Deuteronômio 4, o texto que eu mencionei antes, onde a Bíblia diz que Deus não apareceu com nenhuma forma. Deus diz, toda vez que você olha para esse texto, você pensa que a questão da idolatria ser evitada é apenas a criação de imagens ou de ídolos de outros deuses. E eu falei, mas é isso que o Senhor falou, para não fazer imagens de outros deuses. Ele falou, eu nunca limitei a restrição da idolatria somente a outros deuses. Deus diz, quando eu não apareci com uma forma, eu não queria que vocês fizessem uma imagem minha. Então Deus está dizendo, não quero imagem de outro Deus, mas também não quero imagem minha, o único, o Deus único. E de repente, esse negócio, com a gente lá no Brasil, bugou minha cabeça. Falei, pera. Uma imagem sua.
E de repente você começa a perceber que esse é um desenho que não é tão incomum nas Escrituras. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 32, a palavra de Deus começa dizendo o seguinte: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Você lembra que lá em Êxodo 19 e 20, quando a glória de Deus vem sobre o monte Sinai, e o povo fica assustado ao ouvir a voz de Deus, e dizem para Moisés: que Deus fale com você e você nos conta. Não é o povo que diz para Deus como as coisas vão funcionar. Mas preste atenção, Deus não entrega nada para quem não valoriza. E de repente Deus olha e diz: não querem ouvir minha voz, não vão mais ouvir. Deus diz: Moisés, a partir de hoje eu falo com você e você conta para eles. O que é que acontece a partir desse dia? O povo perdeu a linha direta de conexão com Deus. E agora eles dependem de ouvir a comunicação do profeta que ouve Deus. E aí em Êxodo 32, Moisés sobe para o monte. E a Bíblia diz que ele permanece lá 40 dias e 40 noites. Agora, naquela época eles não tinham os meios de comunicação como nós temos. Ninguém tinha um celular no bolso. Arão não tinha um celular para receber um SMS, um WhatsApp do Moisés dizendo: a glória está densa aqui em cima, não sei quando é que eu desço, segura aí, aguenta aí. O homem simplesmente subiu, sumiu, e depois de quase um mês e meio, não dá sinal de vida. Ninguém sabe nada do Moisés. E o problema não é o Moisés ter subido, o problema é que o Moisés é a única conexão que eles têm com Deus. Então agora todo mundo, falando em termos de contato com Deus, ficou offline. Perderam a conexão. E agora ele chega para Arão e diz: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Em outras palavras, nós não perdemos só o líder, nós perdemos Deus, porque a conexão com Deus era através dele. Então faz você outro Deus para nós. Na verdade, você nunca vai achar no texto bíblico a expressão outro Deus. Isso sempre foi a minha leitura. Até porque aparece aqui o termo plural, né? Faça deuses que vão adiante de nós. Mas quando você vai estudar a expressão usada no original hebraico, traduzida como Deus, é a palavra Elohim. Elohim ela é traduzida a maior parte do tempo na Bíblia para falar do nosso Deus. Não se limita a isso. Como ela está na forma plural, ela pode ser aplicada às vezes dentro do contexto para falar de anjos, ela pode ser usada para falar de falsos deuses, mas normalmente ela é traduzida como Deus no singular por conta da doutrina. A Bíblia diz que é um só Deus, se manifesta em 3 distintas pessoas, é o mistério da Trindade, mas um só Deus. Então normalmente a palavra não é traduzida no plural, deuses. Mas quando o tradutor acha que não está falando de Deus, ele joga no plural, como está aqui. A pergunta é, do que é que eles estavam falando? Vamos continuar lendo o texto. O texto continua e diz assim: Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-a das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Eu, quando lia isso, eu ficava revoltado. Eu dizia: é muita traição. Os caras não só faziam um outro Deus, mas agora dá a ele o crédito daquilo que o Deus vivo tinha feito por eles. Mas a pergunta é, quando ele diz de novo deuses, a palavra Elohim, sabe que ele está falando de outros? O único versículo que explica que não era isso que eles estavam pensando é o verso final, que eu quero ler aqui, o 5. Não o final do capítulo, mas conclui a ideia. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. A palavra Senhor aqui vai aparecer na maioria das versões com letras maiúsculas. O que é que significa isso? Quando a palavra Senhor tem o destaque de letras maiúsculas, não são em todas, mas a maioria das versões no português, isso é indicativo de que o que foi traduzido no original é o tetragrama, o nome impronunciável e santo de Deus, composto de 4 consoantes. Por isso não era pronunciável, não tinha vogais. Normalmente ele é traduzido na maioria das versões de Almeida como Senhor. Você pega, por exemplo, a tradução brasileira de 1917, que teve como um dos revisores Rui Barbosa, e ela vai traduzir Jeová. Jeová ou Yahvé são tentativas de pronunciar o nome impronunciável. Como é que você pronuncia 4 consoantes? Então, há uma suposição, quais vogais poderiam caber aqui e dar, né, o som
E é por isso que às vezes você vai ouvir as pessoas falar Jeová ou Yahvé. Então Arão está dizendo, amanhã tem festa a Jeová. Ou seja, eles não estão olhando para aquele bezerro dizendo, isso é um Deus novo que acabou de nascer. Eles apenas tentaram dar uma expressão por meio de uma imagem ao Deus que eles criam, que era o Criador e o Redentor deles. E mesmo assim, a ira de Deus se acende. Deus diz para Moisés, esse povo se corrompeu, porque eles estão fazendo aquilo que Deus proibiu que fizesse. Agora a pergunta é, por que é que Deus não queria que fizessem uma imagem de si mesmo? O problema de Deus não era só com a concorrência, não faça imagem de outro Deus, porque vocês estão arrumando concorrência para mim. Ele está dizendo, não faça imagem minha. Porque Deus está dizendo, qualquer imagem de homens, de animais, do que quer que seja, que vocês façam, tentando reproduzir o conceito de quem eu sou, estará me diminuindo. Ele é um ser, chamá-lo de grande é muito pouco, ele é um ser infinito. O Salmo 145:3, na hora de louvá-lo, nós percebemos o salmista dizendo, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Ele diz, sua grandeza é insondável, é imensurável. Ele é tão grande, que não dá nem para explicar o quão grande é. E chamá-lo de grande, parece que até o diminui. E quando Deus está dizendo, não faça uma imagem minha, em outras palavras, Ele está dizendo, não me limitem. Mas não porque Deus tem um problema com o seu ego, dizendo, eu não quero que vocês achem que eu sou pequeno. Quer você reconheça a grandeza de Deus ou não, Ele continua sendo grande. E Ele não tem a menor necessidade do meu e do seu reconhecimento. Se nós não adorarmos, se nós não reconhecemos sua grandeza, Ele não vai ter um problema de autoimagem, se sentir um Deus menor. Paulo, em Atos 17, versos 24 e 25, pregando em Atenas, diz, Deus não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de coisa alguma. Não há necessidades em Deus para eu e você preenchermos. Ele é completo, absoluto em si mesmo, perfeito, Ele é autossuficiente, Ele não tem necessidade de nada. Então, quando Ele está dizendo, não me limite, não é um problema para Ele. É porque se eu e você o limitamos, o problema é nosso. Porque a definição de um Deus menor nos impede de desfrutar daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Então Deus está dizendo, não me limitem. O interessante é que eu percebi isso lendo Deuteronômio 4. Mas eu estava nesse período de oração e jejum, onde a ideia era ler a Bíblia toda durante o período. Então, a partir de Deuteronômio 4, até então, eu tentei revisitar os textos lidos. Mas a partir de Deuteronômio 4, eu li a Bíblia toda, versículo por versículo, só prestando atenção em algo. A quantidade de vezes que Deus nos chama a reconhecer a sua grandeza. E não é uma necessidade dele, mas isso é frequente. Me permita ler um de muitos textos que eu acredito que nos dá material para parar e pensar. Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 12. E eu vou ler um texto um pouquinho maior do que o que a gente costuma ler no meio de uma mensagem. Ele pergunta, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quando você lê, principalmente literatura antiga, você percebe que desde os primórdios da humanidade, parte do conceito usado, utilizado nas figuras, nas alegorias, para referirem-se à imensidão, são usados o quê? Os céus e o oceano. Aí Deus simplesmente pega os dois conceitos que mais refletem a consciência de imensidão do ser humano. E Ele pergunta, quem na concha da sua mão mediu as águas? E diz, esses oceanos todos, você acha que é muita água. E eu digo, eu boto isso na concha da mão. Aí a pergunta dele, quem tomou a medida dos céus a palmos? O que para você é imensurável. Eu digo, estendo a mão e completo isso rapidinho. As perguntas se estendem. Quem recolheu na terça parte um éfa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Está dizendo, não é balança grande e bruta, não. É daquelas pequenininhas. Eu tenho uma balança que pesa alimento, gramas. Deus está dizendo, quem que pesou os outeiros, as montanhas? Essas balancinhas de gramas. Ele segue perguntando, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações, esse negócio que vocês acham que é muita gente por aí, Deus diz, são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta, nem todo o Líbano. Agora vamos pensar com a lente cultural. O Líbano era o lugar não só dos muitos bosques, fonte que para aquela época, a necessidade daquela época era considerada inesgotável de madeira,
mas também de animais. Olha o que Deus diz: nem o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Deus está dizendo, pega o Líbano todo, não dá lenha nem animal para um sacrifício. Verso 17: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. 18: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E agora o Senhor vai literalmente zombar da idolatria. O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata foge para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Outras traduções dizem sobre a grandeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Deus vira para Abraão e diz, conta as estrelas, se pode contar. Tenta aí para ver se você dá conta, mas Deus está dizendo, para mim, as galáxias visíveis aos seus olhos, as que não, o universo em expansão, Deus diz, para mim está tudo contado e nomeado. O texto diz, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Você pode repetir isso comigo? Diga, por ser ele grande em força e forte em poder. Eu comecei a perceber que não são casos isolados. Eu gosto de encontrar na Bíblia padrões, aquilo que se repete, aquilo onde há recorrência. E de repente eu comecei a perceber que em toda a Escritura, o tempo todo, Deus está perguntando, vocês vão me comparar com quem? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não fará, tendo prometido, não cumprirá. Deus está dizendo, quando eu falo, você não pode imaginar ou pensar naquilo que eu falei, como se você estivesse ouvindo a declaração do ser humano. Deus está dizendo, não me compare com um homem qualquer. Eu sou muito maior, não apenas em força, mas em um caráter inquestionável, acima de qualquer suspeita. Agora, porque, inclusive, estou citando um texto onde Deus fala não só sobre o poder, mas o caráter de cumprir o que prometeu. Ninguém tem feito coisa alguma que realmente ganhe categoria de destaque para Deus, sem a percepção da grandeza dele. Sem níveis de confiança que se baseiam no seu caráter e no seu poder de cumprir aquilo que falou. Quando a Bíblia fala de Abraão, que é chamado de o pai da fé, que nos deixou pegadas de fé, Romanos 4, 20 e 21 diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. A Bíblia diz, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. O homem está diante de uma coisa insana. 100 anos de idade, uma mulher de 90, que a vida inteira, enquanto nova, já era estéril. E agora ele está olhando e dizendo, Deus vai nos dar um filho. A Bíblia diz que ele não duvidou. Por quê? Deus não só não pode mentir, como ele tem o poder de cumprir aquilo que ele promete. Em Lucas capítulo 1, nós temos não só a comunicação para os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, que eles teriam um filho que não podiam ter. Mas depois nós temos a anunciação de Gabriel a Maria, que vem dar a notícia mais absurda da história da humanidade. Uma mulher engravidou sozinha, por concepção sobrenatural do Espírito Santo. Mas em Lucas 1,37 ele diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Jesus, em conversa com os discípulos, diz em Marcos 10, 27, para o homem impossível, para Deus é possível. E diz, pare de pensar no lugar de Deus, com a mentalidade humana, comparando Deus com aquilo que vocês são, com aquilo que vocês podem, porque Ele está em outro nível, Ele está em outro patamar. Porque o tempo todo a recorrência em nos chamar a esse lugar de entendimento. Gente, o rompimento espiritual, seja a vida pessoal ou ministerial, depende do nosso conhecimento de Deus. No livro O Conhecimento do Santo, Tozer diz que o entendimento correto sobre Deus não é assunto só da doutrina cristã, ele vai afetar diretamente a nossa prática de vida cristã.
Porque a percepção que nós temos de Deus, ela nos afeta. Daniel 11:32 diz, o povo conhece seu Deus, será forte e fará proezas. O conhecimento de Deus, o entendimento, a revelação de quem Ele é, vai afetar a sua identidade e a sua produtividade. É por isso que ao longo das Escrituras, ninguém fez nada diferenciado para Deus sem percepção de grandeza. 1 Samuel capítulo 18, fala de um gigante, um camarada de 3 metros de altura, desafiando a nação de Israel. E você tem guerreiros maduros, experientes, está todo mundo assustado, acuado, com medo. Aquilo se repete dia após dia, semana após semana. Você tem um Saul, que a Bíblia diz, destacava do resto do povo dos ombros para cima. Podia não ter o tamanho do Golias, mas tinha alguém que podia dizer, talvez eu arrisque enfrentar o rei. Ninguém se mexeu. Aí aparece um miúdo. Lá no Brasil a gente chamaria de um baixinho invocado. O Davi vê aquela cena acontecendo e diz, quem é esse incircunciso filisteu? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. A cabeça de Davi não está pensando, está ofendendo a gente. E diz, esse cara está se metendo com o povo de Deus. Quem ele acha que é? Com quem ele acha que está se metendo? Quem ele acha que está enfrentando? E Davi vê que ninguém faz nada, ele diz, eu vou. A turma diz, você está doido? Ele diz, talvez. Não, na Bíblia não vai dizer que ele diz talvez. Aí tentam adaptar coisas, então tenta botar a armadura do Saul. E diz, eu não sei usar esse negócio, eu não tenho experiência na batalha. E você vai enfrentar e diz, o Deus que me livrou das garras do leão e do urso, vai me livrar do gigante. Agora preste atenção, não livrou da garra do leão e do urso, com Davi fugindo do leão e do urso. A Deus deu a ideia de subir a árvore, de achar um lugar pequeno onde eles não passassem. Quando Deus livrou, Davi foi enfrentá-los. Porque eles haviam tomado ovelhas o rebanho. Davi diz, eu fui, arranquei da boca deles, matei o leão, matei o urso. E Davi está dizendo, o Deus que me deu vitória sobre eles, vai dar vitória sobre o gigante. O conhecimento de Deus é que nos leva a fazer a diferença. Quando o gigante vem, Davi olha para ele e diz, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou contra você com o quê? Ele não diz com a funda e uma pedra. Aliás, eu não gosto quando a turma chama de estilingue. Aquilo era uma arma de guerra. Não era uma lâmina, mas era usado para guerra. E diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E diz, quem guia a pedra, quem guia a minha mão, é o Todo-Poderoso. E sabe, sempre ao longo da história bíblica e fora da Bíblia, quem fez diferença? Gente que entrou num nível diferenciado de conhecimento de Deus e de percepção de grandeza. Salomão decide e entende que, na verdade, ele foi escolhido por Deus para edificar uma casa a Deus. E ele tem um projeto extraordinário que vem desde os dias do seu pai Davi. E agora ele está no trono e ele começa a pedir ajuda aos reis vizinhos e aliados que enviem mais material do que o que ele já provisionou. Para um deles, segundo Crônicas, no capítulo 2, versos 5 e 6, ele diz, o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então ele está dizendo, o que será construído aqui nunca se viu. Por quê? Se os deuses das nações vizinhas, que não são Deus de verdade, já têm um templo decente, como é que o nosso vai ter algo inferior ao deles? Então ele diz, o negócio aqui vai ser exagerado, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Agora olha a continuação da ideia. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo? Visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter, e quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Agora Salomão diz, apesar dessa casa ser a maior de todas, a melhor de todas, a mais excelente, nós não somos doidos de achar que Deus cabe na casinha. Nem os céus dos céus podem contê-lo. Salomão diz, eu já saquei qual é a ideia e o projeto de Deus. Ele só quer um lugar para que a gente queime incenso, para que a gente se aproxime, para orar, para adorá-lo, para buscá-lo, para conhecer o Deus que não cabe na casa que nós vamos edificar. Ao longo de toda a Escritura, esse será o padrão. E eu e você precisamos entender que, à medida que a Bíblia segue batendo na mesma tecla, com insistência, e talvez seria um bom exercício você fazer o que eu fiz, ler a Bíblia toda só procurando essas declarações de Deus nos chamando a percepção de grandeza. Eu estou há pelo menos 35 anos estudando a Bíblia com dedicação. Eu nunca tinha me dado conta do quanto ela bate nessa mesma tecla. Nunca tinha percebido esse volume até então. E por que eu estou falando disso tudo? A pergunta prática a ser feita é a seguinte. Pastor, o senhor está falando aí de reduzir Deus a uma imagem dele, a algo menor. O senhor suspeita que em algum momento, algum de nós corra o risco
de fazer uma imagem dessa? Física e literalmente não. A pergunta a ser feita é, será que no seu coração, na sua mente, na forma como você pensa, sente Deus, na sua fé, será que você não reduziu a algo menor do que Ele é? Porque mesmo sem fazer uma imagem física e literal, você está cometendo exatamente o mesmo erro. Porque quando eu e você diminuímos Deus, nós estamos limitando aquilo que podemos experimentar dele. E Deus está dizendo, não me limite. Quem está entendendo? Quando eu falo de limitar, não é dizer que ele não tem poder nenhum. Às vezes nós simplesmente estacionamos no nível de experiência que chegamos. Eu já vi Deus fazer muita coisa até aqui, de repente a gente bota um limite. Então Deus pode ser Deus até aqui. Deus pode fazer milagre até aqui, mais do que isso também não. E eu quero te dar um exemplo. Irrefutável, incontestável. O camarada que mais viu milagres em todo o Antigo Testamento foi Moisés. E mesmo novo, se perder é só para Jesus. Porque João diz que se todos os milagres que Jesus operou fossem escritos no mundo inteiro, caberiam os livros. Mas ninguém operou sinais e milagres como Moisés. E não estamos falando só de quantidade, nós estamos falando de diversidade de milagres. Das coisas mais extraordinárias que você pode imaginar. O cara viu o poder e a glória de Deus como talvez nenhum outro ser humano depois de Jesus viu. E por que eu estou dando esse destaque? Mesmo com tudo que viu, tem hora que ele vai falar para Deus, não nessas palavras, mas mais ou menos o seguinte: até o Senhor tem um limite, e tem uma hora que não dá para ir além. Quando? Em Números capítulo 11, o povo começa a reclamar e murmurar e dizer, nossa alma tem fastio desse pão vil, uma referência ao maná. Gente, imagina um povo que está atravessando o deserto, não tem pomares para colher fruta, não tem condições de plantar e colher, nem pela condição do solo e do clima, e nem pela rapidez com que estão passando. Mas Deus diz, eu vou sustentar vocês de forma milagrosa. Toda manhã, junto com o orvalho, chovia, que é uma coisa mais lenta aí com o orvalho, o maná, o pão do céu. A Bíblia diz que ao longo de 40 anos, Deus envia a provisão do maná, o pão para sustentá-los. A Bíblia diz que as vestes deles não envelheciam, nem as sandálias. A minha cabeça fica bolada pensando na sandália das crianças crescendo junto com o pé. Ué, para não envelhecer e não perder a sandália das crianças, deve ter crescido com o pé. A gente não sabe o que aconteceu. Ou seja, é um cuidado diferenciado de Deus. E o povo ainda consegue murmurar. Sabe o que eu tenho percebido à medida que estudo a Bíblia? Murmuração não acontece pela falta do que nós temos. Acontece pela incapacidade de reconhecer o que Deus nos dá. Mas isso é assunto para outra mensagem. Vamos voltar aqui. O povo começa a murmurar e dizer, nós estamos cansados desse maná. Maná, todo dia maná, maná, maná. Maná assado, maná cozido, maná frito, maná refogado. Né? Só maná. E eles começam a dizer para Moisés, nós queremos é comer carne. Que me faz acreditar que tinha que ter brasileiro no meio daquela turma no deserto. Carne, nós queremos carne. E Deus fica aborrecido com a murmuração e diz para Moisés, fala para esse povo que eles vão comer carne. Mas não há churrascada só. Deus diz, vão comer carne o mês inteiro. Vão comer carne até sair pelas narinas. Fala de Deus essa. Quando Deus fala isso, Moisés tenta dar uma aula de logística para Deus. Números 11, de 21 a 23. Moisés, porém, respondeu, esse povo no meio do qual estou é de 600 mil homens em pé. E tu dizes, eu lhes darei carne e eles a comerão durante o mês inteiro. 600 mil homens, mais de 500 mil. Tenta imaginar o pesadelo logístico, vocês pastores estão aqui fazendo evento, de fazer um churrasco só para 600 homens. Um só, um churrasco. Não estamos falando de comer o mês inteiro, nem várias refeições ao dia. Um só, 600 homens. Não é nem 600 mil. Um pesadelo logístico. É muita carne. Agora, Moisés está contando só os homens. Se você é 600 mil, a Bíblia diz eram os homens de 20 anos de idade para cima que puxavam da espada, ou seja, listados no exército. Você der para cada um deles uma esposa só, que para aquela época e cultura era uma média generosa. E você der 3 filhos só, que é uma média mais generosa ainda do que a quantidade de esposos. Significa que você multiplica os 600 mil, cada marido com mulher e 3 filhos, por 5. São 3 milhões de pessoas. Outro dia alguém falou, pastor, por que a Bíblia às vezes não conta mulheres e crianças? Eu falei, quase sempre que ela sai da conta, é na hora da comida, já percebeu? Jesus multiplicou pão para 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Porque aquelas máquinas de comer que são os homens. Já
consome tanta coisa que você nem precisa. Mulher e criança entram junto, não faz a menor diferença na conta que a gente faz para os homens. Moisés olha para Deus, olha o que ele pergunta: quantos rebanhos de ovelha e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Moisés está dizendo para Deus: nem se passar a rede no oceano todo e pegar tudo quanto é peixe, vai dar conta desses esfomeados se saciarem um mês inteiro de carne. É como se Moisés estivesse dizendo aí também: não, Deus, exagerou. O senhor está meio empolgadinho hoje. Não fez as contas direito. Qual a resposta divina para Moisés? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Ele diz: Moisés, agora não é nem por causa deles, é para jogar na sua cara o que eu posso fazer. Isso significa que não importa o quanto eu e você já vimos, muitas vezes nós podemos estagnar na compreensão, diminuir Deus só ao nível da nossa experiência e dizer: não cabe mais do que isso. E aí nós paramos de avançar. A vida cristã tem que ter a marca da progressividade. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. O que me leva ao meu terceiro e último tópico, que eu vou encerrar depressa. Cresça na revelação de quem Deus é. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Em 1 Coríntios 15, 34, Paulo diz: voltem à sobriedade como convém, não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Espera aí, você está escrevendo para crente ou não crente? Para crente. Você vai dizer que não tem conhecimento de Deus? Ele não está dizendo que o conhecimento é zero. Ele diz: esse negócio está tão pequenininho que está vergonhoso para vocês. Voltem à sobriedade, não pequem, vocês precisam crescer no conhecimento de Deus. Quem está entendendo? Mas pastor, como é que eu conheço o Deus que não quer aparecer para ninguém? Ele se conserva como Deus invisível e eu tenho que conhecer mais daquele Deus que não aparece. A pergunta é como? O Deus que nunca apareceu com a forma visível aos olhos traz descrições, não meramente da sua forma, mas do seu caráter, dos seus atributos, do seu poder. Onde? Nas Escrituras. E eu e você precisamos entender que é responsabilidade de todo crente conhecer a palavra de Deus. Colossenses 3,16, gente, não é uma sugestão. Lá no Brasil a gente diria: não tem um hashtag fica a dica. Não é sugestão. A Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque que eu e você precisamos estar cheios da palavra de Deus. Há muitos motivos, mas um deles. Em João 5,39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele diz: são elas que testificam a respeito de mim. Então, o que é que Deus está dizendo? O que é que Deus está afirmando? Ele diz: se você quer me conhecer melhor, vá observar o que a Escritura diz a meu respeito. A revelação do meu caráter, dos meus atributos, do meu poder, da minha grandeza, está toda lá. E sabe, infelizmente, o que tem determinado a pobreza de fé e de experiência de muitos de nós é a pobreza de conhecimento bíblico. Nós acabamos criando uma espécie de caricatura. Não é nem uma imagem de Deus, é uma caricatura, é uma distorção, às vezes, de quem Ele é no nosso coração. Em dezembro, agora, eu vou completar 30 anos de ministério pastoral. E eu não sei te dizer, em 30 anos, quantas horas de aconselhamento eu já tive. A gente não conta a hora de aconselhamento como piloto contabiliza a hora de voo. Mas eu ousaria dizer que foram alguns milhares de horas de aconselhamento. Sabe algo que a gente costuma ver, e é um padrão que repete, na vida de quem está enfrentando dor, algum tipo de dor por causa das circunstâncias, é que as pessoas tendem nessa hora a depreciar quem Deus é. Lembra da mulher de Jó? Na hora da dor, ela vira para ele e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Ela se revolta contra o Deus que ela não conhece, porque se conhecesse não falaria daquela forma. Isso é muito comum, mais do que você imagina. Jó vai falar para ela o que muito cônjuge já quis dizer para o seu: você fala como uma louca. E ele vai afirmar: eu sei que o meu Redentor vive, ele há de se levantar sobre a terra. Sabe o que ele está dizendo?
Eu me recuso a ler Deus pelas circunstâncias. Eu prefiro pegar a revelação do caráter dele, que eu já tenho, e ler as circunstâncias a partir disso, e não o contrário. E sabe, se nós não nos voltarmos à palavra para ter algo sólido dentro de nós, a gente vai ser muito volúvel. Então eu percebo, gente, que eles não usam essas frases, mas estão sempre insinuando uma falha de caráter em Deus. Então, no meio da conversa, às vezes a pessoa não vai dizer assim, Deus foi injusto. Mas toda a insinuação nas entrelinhas da dor emocional é de que ele foi injusto. Aí eu me pergunto se essa pessoa nunca leu Hebreus 6,10, que diz, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês têm feito. Ele não há a menor chance de Deus ser injusto. Mas a maior parte das distorções vem da pobreza, da falta de compreensão, da revelação de quem Ele é. Ah, Deus não me guardou, não guardou minha família, não nos protegeu. Eu digo, um Deus que não nos protege. Romanos 8,31 neles. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que conversa é essa? Há um Deus que não foi fiel. Você como é que é? Deuteronômio capítulo 7, verso 9, diz, portanto, sabe que o Senhor seu Deus é Deus, Ele é o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e cumprem a sua palavra. Como que Ele não é fiel? Ah, não, mas é que Deus prometeu e não fez. Como é que é? Está chamando Deus de mentiroso? Aliás, você nem precisa usar a classificação, o adjetivo mentiroso. 1 de João, no capítulo 5, a Bíblia diz que quem não crê em Deus faz mentiroso. Ele está dizendo que vai fazer, se não acredita que ele vai. Você está dizendo que ele não cumpre a palavra dele. Um Deus que mente? Hebreus 6,18 nessa turma. É impossível que Deus mude. 1 Samuel, capítulo 15, verso 29. A glória de Israel não mente, nem muda de ideia. Tito, capítulo 1, versos 2 e 3. O Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno cumpriu aquilo que prometeu. Então, à medida que você vai contemplando a revelação de Deus e vai permitindo que ela defina algo dentro de você, como é que eu vou olhar para uma circunstância difícil e vou dizer que Deus não se importa? Deus não se importa. Romanos 8,32. Se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Traduzindo, se Deus deu Jesus, que é o que tinha de melhor, Ele faz qualquer loucura por você, crente. Ah não, pastor, eu acho que Deus pode até ser amor, mas talvez não seja para todo mundo, nem o tempo todo. Como é que é? Romanos 8, 38, 39 neles. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, à medida que voltamos para a palavra e permitimos que Deus traga a revelação de si, e isso é fortalecido dentro de nós não vamos só ter uma imagem correta de Deus, nós vamos ter a convicção de fé necessária para experimentar a realidade dessa imagem que foi formada dentro de nós. Quem está entendendo? Agora imagine combinar o que a maioria de nós não tem, uma vida de leitura, meditação na palavra, com outra coisa que nos falta, oração. É uma química poderosa. Jeremias 33:3, Deus diz, invoca-me que te responderei. Para muito crente a coisa parou aí. Eu invoco, Ele responde, eu clamo, Ele atende, eu peço, Ele simplesmente move e faz, mas Deus não parou aí. Depois diz, invoca-me que te responderei, Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Oração deveria ser parte do ambiente não só de petição, mas de revelação. Deus vai revelar coisas a respeito dEle, da grandeza dEle. Deus vai revelar coisas no sentido de promessas do que Ele quer fazer em nós e através de nós. E o ambiente de oração é um ambiente que turbina aquele tanto de Bíblia que você trouxe para dentro. Porque Jesus disse que o Espírito Santo não só nos guiaria a toda a verdade, mas nos faria lembrar o que Ele ensinou. A matéria-prima com a qual o Espírito Santo trabalha, a revelação, é o depósito de Bíblia que você fez. E para alguns o Espírito Santo tem nada para trabalhar. Mas agora se a gente junta essa vida na palavra com o lugar e o ambiente da oração, essas coisas começam a ferver no nosso coração. E deixa eu garantir para você, é aqui que a gente começa a perder o juízo e viver as loucuras do sobrenatural. Sabe, alguns de nós não estamos conseguindo manter a consciência nem do que Deus já fez.
Alguns de nós precisamos olhar para trás e lembrar o que Deus fez. Aliás, o Salmo 77, 11 a 14 diz: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o seu poder. Recordar o que Deus tem feito é algo importante. Eu me lembro de uma manhã que eu acordei desanimado. Eu acho que talvez isso não aconteça aqui em Portugal, mas lá no Brasil acontece com os crentes. O mundo, em vez de colorido, estava branco e preto. Deus parecia estar offline. A linha conexão caiu completamente. Parece que não adiantava orar e tentar nada. Um desânimo, um abatimento. Mas, às vezes, você simplesmente diz: vamos sobreviver a esse dia. Só que naquele dia, eu saio para fazer alguma coisa. Em algum lugar na rua, encontro um crente, desses aleluiados. Sabe aqueles empolgados? A gente lá no Brasil diz ligado no trifásico. E aí esse camarada, quando me vê: pastor, glória a Deus, que bênção te encontrar. E eu só estou pensando: hoje não, me deixa em paz. Ele falou: fulano me contou que eu vi um testemunho seu, e o senhor falou que Deus fez isso, isso e isso, é verdade? Eu falei: é verdade. Foi isso mesmo? Foi. Ele falou: pastor, o senhor não é assim. Assim como? O senhor gosta de detalhes. Conta a história para mim. Não, porque ele falou isso. Não, pastor, detalhes. E eu estou pensando: hoje não, me deixa em paz. Mas eu vi que ele não ia desistir. Eu pensei: esse é o preço para me livrar da criatura. Tá bom, então aconteceu isso. De vez em quando ele fazia uma pergunta, contei toda a história. Aí minha vontade de dizer: acabou, estou liberado, posso ir. E glória a Deus. Deus é bom, pastor. Eu falei: Deus é bom. Ele falou: e aquele outro testemunho que deram? É verdade ou é lenda urbana? Tem hora que me contam umas histórias minhas que nem eu estou sabendo delas. Eu não sei se ao cada conto aumenta um ponto, não sei se a turma mistura um pouco de uma história com outra, mas daqui a pouco tem um negócio que eu olho, não aconteceu não. E ele falou: yes. Eu falei: tirando esse final, esse desfecho, o resto é verdade. Não, pastor, assim não, detalhes. E eu penso: é só mais um, eu me livro dele. Aí eu começo a dar os detalhes. Só que alguma coisa acontece quando eu estou contando a segunda história. Porque enquanto eu estou revisitando os detalhes, o mundo parece que voltou a ganhar cor, a conexão parece que voltou, porque algo dentro de mim parece estar gritando que Deus é tão grande como o nosso Deus. Lembrar aquelas coisas começou a mexer comigo, e quando eu termino a segunda, ele não me pediu mais nada. Eu falei: quer ouvir mais uma? Eu descobri que Deus não botou ele no meu caminho para ele ouvir as histórias. Deus botou ele no meu caminho para me fazer lembrar as histórias. Agora preste atenção, nós precisamos resgatar uma consciência perdida. Agora isso ainda não é avançar. Isso é parar de perder. E já é importante. Mas há um lugar onde eu e você precisamos combinar o entendimento da palavra e da oração. E porque eu estou falando exatamente isso hoje, nessa festa de um ano, e agora a palavra, o que eu estou dizendo se aplica em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer tempo, para qualquer pessoa. Mas para os que são da casa e já compõem o grupo da igreja local. Nós iremos avançar algumas estações proféticas de conquistas mais depressa do que muitos de vocês imaginam. Mas se nós não reformularmos o nosso conceito de grandeza de Deus, nós não vamos poder viver o sobrenatural. Se eu e você começarmos no nosso coração a criar imagens que reduzem e diminuem Deus, nós não vamos viver os milagres que Ele tem. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Quem vai fazer esse negócio funcionar é Ele. Nós só precisamos não atrapalhar. Não é nem questão de ajudar, é só não atrapalhar. E uma das formas que a gente mais atrapalha não é só deixar de se dispor a trabalhar e ter o devido coração de servo, é não crer na manifestação do sobrenatural. Eu olho para as pessoas que têm feito as coisas mais extraordinárias para Deus que eu já vi. Sabe que a maioria vai te dizer: não é por causa de nós, é apesar de nós. São pessoas que têm entendido, trata-se do poder de Deus, trata-se do reino de Deus. Quem é o maior interessado na salvação das pessoas, quem é o maior interessado no avanço do reino de Deus, é Ele mesmo. E eu e você precisamos acreditar. A igreja não se moverá apenas de forma natural, na força do braço ou em estratégias humanas. Nós vamos viver conquistas sobrenaturais. Eu quero profetizar isso na vida de todos os pastores, das igrejas que estão representadas aqui. Há um novo tempo vindo sobre a nação de Portugal. Há um sopro de Deus para o norte do país. E é hora de crermos, de começarmos a fazer o que Moisés fez. Quando Moisés desce do monte, sabe o que ele fez com aquele bezerro de ouro? Moeu com ele.
Porque toda imagem que diminui Deus tem que ser destruída, tem que ser desfeita. Nós temos que acabar com isso e dizer: não vou reduzir Deus a algo menor. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Davi foi um homem chamado pelo próprio Deus, não por si mesmo, nem por outros homens, de um homem segundo o coração de Deus. Porque ele recebe um adjetivo como esse? Não é porque era perfeito, porque a Bíblia registra imperfeições e pecados. Não só erros de julgamento, de conduta, mas pecados. O que leva Davi a receber uma classificação como essa? Do próprio Deus. Davi era fascinado por Deus. Ele não era um adorador apenas porque precisava de uma terapia ocupacional. Ele não foi chamado para tocar diante de Saul para acalmá-lo, apenas porque ele era um músico habilidoso. Ele se tornou habilidoso porque ele praticava seu tempo de adoração a Deus. Ao que eu e você precisamos entender, olhando para as próprias declarações bíblicas, é que Davi era fascinado por Deus. Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. E diz: estou determinado, só tem uma coisa que importa, eu vou dedicar minha vida nessa uma coisa. Qual era uma coisa? Que eu possa habitar na casa do Senhor. Todos os dias, não de vez em quando, não uma vez por semana, todos os dias da minha vida. Davi, você quer correr para lá, morar lá, porque está com medo dos inimigos, está com problema? Ele diz: não, eu quero contemplar sua formosura. Falando na linguagem bem brasileira, eu quero ficar babando, admirando os atributos dele. A beleza, a formosura, a majestade, a grandeza dele, o seu caráter inquestionável. E diz: eu quero inquirir no seu santo templo. A palavra inquirir, em outras versões, é traduzida como meditar. A palavra utilizada no original hebraico fala de um estudo minucioso e detalhado. Ele está dizendo: eu quero estudar Deus. Eu quero investigar Deus. Ele diz: eu não quero admirar só os atributos que eu conheço. Eu quero investigar e descobrir aquilo que eu ainda não conheço. Preste atenção, Deus é um ser inesgotável. E seria realmente muito insensato eu e você chegarmos à conclusão que já conhecemos tudo que podemos conhecer. Anos atrás eu recebi um insight interessante que me fez repensar a maneira como olhamos para Deus. Isaías, no capítulo 6, o livro de Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele descreve uma cena, ele vê Deus sentado no seu alto, sublime trono, os serafins à volta, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Alguns estudiosos colocam os serafins como se fosse uma categoria angelical, como a Bíblia define querubins. Eu particularmente não creio nisso, porque nenhum outro lugar da Bíblia vai usar a palavra serafim. Só aparece ali. E a questão não é que só aparece ali. A questão é que o que Isaías descreve ter visto ali, no livro de Ezequiel ele tem uma visão parecida e ele chama esses seres de querubins, que é uma outra categoria, essa sim justificada como categoria angelical. A palavra serafim significa aquele que arde, aquele que queima, que alguns acreditam ser só um indicativo, um adjetivo do zelo. Só que o que Isaías vê 700 anos antes de Cristo, João, no livro do Apocalipse, ele afirma que isso ainda se repete ante Deus. E não apenas se repetiu, João escreve o Apocalipse perto do ano 100 depois de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de quase 800 anos de diferença entre a visão de um e de outro. Apocalipse capítulo 4 nos descreve o seguinte, se você quiser acompanhe ou só preste atenção. O verso 8 diz: e os 4 seres viventes, aqui não são chamados de querubins, João não consegue explicar, chama de um ser vivente. E diz: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, do jeito que Isaías descreveu ter visto. Agora ele diz assim: estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Outra tradução diz: por detrás e por diante. Outras diz: por dentro e por fora. Ele diz: eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.
Agora, João não só diz que os seres à volta do trono estão repetindo o que Isaías viu 800 anos antes. Santo, santo, santo. Mas ele nos mostra que isso, além de ter continuado os 800 anos, diz que eles não têm descanso nem de noite nem de dia. Então, de Isaías, nós não sabemos quando começou, de Isaías até aqui 800 anos. Isso não tem descanso, não tem plano de parar. Noite e dia. Você consegue imaginar o que é repetir essa tarefa? Não vou nem falar pelos 800 anos, só das duas visões. Não é o limite de tempo das declarações diante de Deus. Mas tenta imaginar se Deus falasse, eu vou distribuir isso em turnos. Você 50 anos, você 50, você 50, você... Só que tinha chegado 200 ainda. Você consegue imaginar você passar 50 anos, noite e dia, sem descanso, diante do trono, chamando Deus de santo? Eu imagino que alguns de nós, depois de 50 anos, poderíamos imaginar que a gente chegaria ao final da tarefa assim, santo, S-A-N-T-O, santo. E de repente você fica perguntando, fica repetindo a mesma coisa noite e dia, sem parar. Eu iria ser o pior tédio, o pior castigo do mundo, se estivéssemos falando de mera repetição. Mas a Bíblia diz que esses seres são cheios de olhos. Porque eu creio que apenas 2 olhos não seriam suficientes para admirar tanta beleza. Eles não estão ali de castigo, eles não estão ali sendo punidos, eles têm um privilégio maior do que qualquer outro ser. Eles estão diante de uma fonte inesgotável. Eu acredito que cada declaração santo não é a repetição da anterior. Ela é fruto de uma perspectiva que aumenta, que amplia, porque ele é um ser inesgotável. Dá para entender isso? Eu estou servindo a Deus desde que me entendo por gente. Mas a partir dos 15 anos, depois de cheio do Espírito Santo, minha vida ganhou outro rumo. Eu comecei realmente a estudar a Bíblia, orar, buscar Deus, ter experiência com o Espírito Santo. E a coisa ficou muito especial há 35 anos. No final de agosto agora, eu estava no final de um desses períodos de jejum e oração. E no 38º dia me ocorreu um pensamento. Talvez esse seja o primeiro de todos os últimos jejuns que eu fiz, que dê para classificar de normal. Pensei, não aconteceu nada de muito extraordinário, nada de muito espetacular, nada que dê para dizer, uau, isso foi bem sobrenatural. E foi curioso ter pensado isso ao longo do dia, porque seria o contraste do que aconteceria depois. Acordei à noite para ir ao banheiro, coisa que eu detesto. Tinha bebido muita água antes de dormir, por conta de um treino tarde. E eu não tenho problema com demorar para dormir, mas não gosto quando eu estou no meio daquele sono profundo, ter que levantar da cama. Eu lembro que eu levantei só pensando, eu não quero acordar, eu preciso dormir. Fui ao banheiro. Eu voltei, eu estava com tanto sono, que eu não via perigo de não conseguir dormir. O perigo que eu via na hora de voltar para a cama era, será que eu durmo de pé? Será que tem um risco de eu cair? Sério, eu nunca pensei isso na minha vida. Com 50 anos de idade, nunca me ocorreu isso antes. Mas eu estou andando e pensando, a cama está perto, eu não vou cair. E a hora que eu me joguei na cama, eu pensei em encostar a cabeça no travesseiro. Em 3 segundos eu apago. Eu estava feliz que aquela levantada não tinha roubado meu sono. E que eu estava tão grogue que eu falei, vou apagar rápido. E a hora que eu encosto a cabeça no travesseiro, antes de dar os 3 segundos, algo passa dentro de mim, tão leve e suave, que alguém diria um pensamento, um sentimento. Não parecia nada de espetacular. Aquele pensamento, simplesmente dentro de mim, dizia, por que você não ora um pouco? Primeira coisa que eu pensei, não é da minha cabeça. Eu não quero orar, eu quero dormir. Pensei, não pode ser o Satanás, que ele não tem o menor interesse que a gente ore. Por eliminatório, não porque parecia nada espetacular ou tão convidativo. Pensei, isso é Deus. E apesar da falta de empolgação, daquela sonolência, Senhor, eu quero te louvar aqui nessa cama, antes de dormir. Eu quero te agradecer. E de repente eu comecei a dizer, o Senhor tem sido tão bom, tanta coisa tem acontecido. E a primeira coisa que me ocorreu, minha mulher e meus filhos estavam me acompanhando naquele jejum. Eu falei, Deus, eu preciso te agradecer por isso. Eu nem chamei eles. Uma loucura dessa. Terminando um período de 40 dias de jejum. E os 2 da minha mulher, dos meus filhos vieram comigo. Eu falei, eu nem chamei. Quando eu falei isso, o Espírito de Deus falou assim,
Quem chamou fui eu. Só que não foi só uma fala. Quando ele falou aquilo, a presença de Deus encheu aquele quarto de um jeito que eu não consigo te explicar. Deus veio naquele quarto. Eu estava contando, minha filha falou, pai do céu, você ouviu Deus? Eu falei, graças a Deus que não, filho. Não, a sensação, aqui eu estava no escuro, mas eu fechei meus olhos. Era temor, não era um medo apavorante. Mas no meio daquela experiência, que foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida, a percepção era de algo assombroso. É difícil explicar como pode ser bom e assustador ao mesmo tempo. Ela falou, mas pai, o senhor percebia de que lado ele estava? Eu falei, filha, esse é o ponto, não tinha lado. Ele estava em toda parte, ele era tudo. Não dá para explicar. Eu não consigo descrever. Falei, filha, ele está em cima, ele está embaixo, ele está dos lados. Ele enche tudo, que parece que ele enche a matéria, ele enche a parede, ele me enchia, parece que ele entrava em mim, eu entrava nele. Não dá para explicar. E um dos maiores momentos de gozo era simplesmente aquilo, eu dizia, eu não tenho o que dizer, eu chorava, eu ria, eu orava em outras línguas, eu voltava a agradecer a Deus. E a única coisa que eu conseguia pensar, isso tudo sempre teve à minha disposição. E eu é que não sabia. Existe mais de Deus esperando por mim e por você. Que nenhum de nós se contente com uma medida medíocre de religiosidade. Existe algo mais. E eu quero encorajar você. Nós temos que crescer na revelação de quem Deus é. Isso não vai afetar apenas a nosso relacionamento com Ele, a vida pessoal, vai transbordar na vida de muita gente. Uma vez perguntaram a John Wesley qual era o segredo do seu ministério, como ele impactou tantos milhares de pessoas. A resposta foi a mais simples possível. Ele dizia, eu me coloquei em chamas e o povo veio me assistir queimar. Sabe, tudo aquilo que eu e você passamos a experimentar nunca vai parar na gente. Deus vai transbordar isso. E sabe, eu creio que nós podemos entrar num lugar onde as pessoas vão entrar nas nossas reuniões e coisas tão fortes, impactantes, sobrenaturais vão acontecer, que a gente não vai precisar ficar implorando, entrega a sua vida a Jesus. Mas nós precisamos mudar o nível das nossas experiências a partir de um nível de conhecimento de quem Ele é. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você, eu não vim te julgar pelo seu passado ou presente, se você o conheceu o suficiente ou não, só vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Nós podemos conhecer melhor o Deus invisível. Porque apesar de nunca ter mostrado uma forma, isso não significa que Ele quis se esconder. Em Atos 17, Paulo diz que de um só homem, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. A Bíblia diz, para que o buscassem. E diz, o qual não está longe de cada um de nós. A Bíblia diz que nós o buscássemos, ainda que tateando. Quem busca tateando? Quem está desprovido de visão. Ele não veio com uma forma visível. Mas ele diz, eu quero que você me procure, eu não estou longe. É por isso que através de Jeremias, ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No verso 14 ele diz, serei achado de vós. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós oramos que aquilo que o Senhor está não apenas falando, mas pelo Teu Espírito fazendo, não termine no final dessa reunião e desse culto. Nós oramos não só que continue, nós oramos que cresça, nós oramos que progrida, nós oramos que ganhe um volume além da nossa capacidade humana de mensurar. Que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Despertar, produzir em nós correspondência, gerar fé, mais do que alinhamento doutrinário, mais do que informação. Nós oramos pelo Teu sopro de vida que produz despertamento. Nós oramos por um novo tempo na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar. Nós oramos por um novo tempo nessa casa. Olhamos para trás com gratidão por tudo que o Senhor já fez nesse primeiro ano. Querido, feche seus olhos por um instante, levanta as suas mãos. A presença, a glória do Senhor está nesse lugar, irmão.
Não tem como ser ministrado por uma palavra dessa, sermos de fato confrontados a buscar a glória, a face, a presença do Senhor, e não exercitarmos no nosso coração uma postura. Feche seus olhos, meu irmão, feche seus olhos, volte o seu coração para o Senhor. Nós te desejamos, Jesus. Sopra sobre nós nessa noite. Sopra sobre nós nessa noite, Senhor, avivando os nossos corações. Oh, avivando os nossos corações, Senhor. Vai chover sobre toda a terra seca. Vai chover nessa hora, Senhor. Faz, Espírito Santo. Levanta sua voz a Ele, querido. Levanta sua voz a Ele. Nós te damos glória, Jesus. Nós te damos glória, Senhor. Senhor, Tu és santo, Tu és digno. Meu irmão, permita que o Espírito Santo vai adentrando seu coração. Permita que o Espírito Santo vai entrando para dentro da sua alma. Te adoramos, te adoramos. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor, nós te adoramos, te adoramos. Teu nome é exaltado em meio ao Teu povo, Tu és digno. Quem é igual a Ti? E quem é igual a Ti? E não há outro, e não há outro. Te adoramos, te adoramos. Quem é igual a Ti? Não há outro como o Senhor. 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 Oh, digno, santo e poderoso Deus. Quem é como o Senhor? Quem é como o nosso Deus? Aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que está sentado em um trono de glória, aquele que é digno. Não há outro como o Senhor. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A terra clama, oh, a terra se clama, chama.
seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Queremos mais. Eu sinto o Senhor trazendo ao meu espírito uma palavra, querido. Eu quero compartilhar isso ao seu coração. Eu sinto o Senhor dizendo que de fato Ele está trazendo uma fome sobre toda a terra. Mas para que a fome possa brotar do nosso coração, eu sinto o Senhor falar a Ele, dizendo que Ele vai remover algumas coisas das quais nós temos nos alimentado e que tem produzido em nós uma sensação de que estamos satisfeitos. Eu sinto o Senhor dizendo que nós temos colocado nosso coração em coisas que produzem uma satisfação que é temporal. E o Senhor está vindo remover alguma dessas satisfações, para que uma nova fome possa brotar no nosso coração, uma fome verdadeira pela presença de Deus, uma fome pela sua palavra, uma paixão pela sua palavra, um lugar de devoção nunca antes vista nem experimentada por alguns de nós. Eu sinto o Senhor chamando a nossa atenção para esse lugar. Ele vai remover algumas coisas dos nossos corações, que para nós parecem ser tão importantes, que tem produzido algum tipo de satisfação, mas não é aquela que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Então, meu irmão, deixa eu dizer para você, pode esperar. Deus vai remover algumas coisas da sua vida. E quando Ele remover, não chore. Só diga, o Senhor está fazendo brotar em mim uma nova fome. O Senhor está tirando algumas coisas da minha vida para que eu possa me voltar inteiramente para Ele e amá-lo totalmente de todo o coração. O Senhor vai remover coisas, irmãos, coisas das quais nós temos colocado no nosso coração a nossa confiança. A palavra do Senhor diz que alguns confiam em carros e cavalos, alguns confiam na força do seu próprio braço, alguns confiam nas estruturas naturais e humanas, alguns confiam em governos e finanças. O Senhor está dizendo, não põe sua confiança ali. Volte os seus olhos para Ele, ponha sua confiança em mim. Uma nova fome virá sobre a terra. E o Senhor já está apertando isso nesses dias. O Senhor já está trabalhando nessas verdades nesses dias. Eu creio, querido, eu quero estar nesse lugar. Eu não quero que nada roube o lugar de Deus na minha vida. Eu creio que o Senhor está vindo. Uma nova fome vai surgir. E
nós vamos ter uma devoção tal, que nós resplandeceremos essa devoção, não pelo que falamos, mas por aquilo que as pessoas veem em nós, porque daremos testemunho que servimos um Deus que é vivo, daremos um testemunho que servimos um Deus que é verdadeiro, daremos testemunho que servimos um Deus que é real, não uma caricatura, como alguns os conhecem. Essa terra precisa de gente que revela um Deus verdadeiro, um Deus vivo, não um Deus caricato, nenhum Deus com base na nossa ideia mental e emocional, mas um Deus real e verdadeiro, porque primeiro transformou o nosso viver e fez de nós novas criaturas. Amém? Então, meu irmão, comece a pensar o que talvez você precise abrir mão nesses dias para voltar a ter uma devoção e uma fome como você nunca teve. E se abstenha dessas coisas logo. É melhor perder para ganhar em Deus, e com Deus nós perdendo a gente sempre ganha. Amém? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Ele é digno, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é bom. Ah, Deus tremendo. Aleluia. A gente tem que acabar, não? A gente tem porque tem horário, né, Aline? Não sei, Aline, que eu acho que é. Irmãos, obrigado pela presença de cada um. Quer falar alguma coisa aqui, minha irmã? Não? Não mesmo? Quer falar mais alguma coisa, pastor Luciano? Já falou tudo, né? Parabéns. Todos foram para a sua casa. Querido, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Você possa arder e queimar pela presença do Deus Altíssimo, aquele que te libertou da escravidão e te trouxe a um lugar de nova vida, de nova alegria, de nova esperança. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença, por celebrar conosco um ano de alcance. Na semana que vem voltamos ao culto normal, lembre-se, dia 12, nosso terceiro culto às 18 horas. Deus abençoe, vá em paz, não deixe de abraçar um ou dois irmãos.